Boa tarde, gente. Boa tarde, internautas. Meu nome é Gustavo Henrique e hoje no Sustan Talks eu vou falar sobre obras que eu nunca mais vou ver na minha vida. Falando um pouco sobre mim, eu sou 019 no curso de Gestão e Análise Ambiental, sou 020 no PET Ambiental e eu trouxe esse tema justamente porque tem alguns filmes que eu assisti ao longo dos anos, assim, e são filmes que eu costumo falar que ele é muito bom, mas eu nunca mais vou assistir na minha vida porque eu quero guardar uma experiência única. Mas tem outros filmes que são só ruins mesmos e eu acho que não vale o tempo de ninguém. E perdi o meu, assim. Para começar, eu trago o cinema do Yorgos Lanthimos. Ele é um diretor grego e ele é conhecido mundialmente por trazer filmes bizarros. Ele é muito interessante porque ele traz pautas do cotidiano, da normalidade, e leva isso de uma forma mais esquisita e bizarra para o cinema, para a gente gerar uma certa discussão. Então, um exemplo bom disso é o filme dele chamado O Lagosta. E, gente, eu quero dizer que eu vou falar um pouquinho de spoiler, sim, mas é só contando um pouco sobre um personagem, uma situação, só para dizer como aquilo me afetou. E esse filme, ele é de 2015, e injustamente ele perdeu o Oscar de melhor roteiro original. E ele conta a história de um futuro próximo em que existe uma lei que proíbe você ser solteiro. Então, você é obrigado a estar num relacionamento estável com outra pessoa. E quando você é solteiro, você deve ir a um lugar chamado hotel, no qual você vai ficar lá dando o seu perfil, características do seu pessoais, sua sexualidade, e terá até 45 dias para encontrar um parceiro ou uma parceira. Após 45 dias, se você não encontrar tal parceiro, você será transformado em um animal da sua escolha. Daí o nome. E é interessante que ele justifica a escolha da lagosta porque ela vive centenas de anos, tem sangue azul e consegue viver sozinha. Aí também, fora desse hotel, existe uma floresta onde pessoas se recusam a viver num relacionamento, e elas são rebeldes, assim, vivem fora da lei. E ao contrário do hotel, elas vivem sozinhas nessa floresta. Mas são tão rigorosos quanto. Então lá é proibido você ser dependente de qualquer pessoa e, obviamente, se apaixonar e estar no relacionamento. Então tudo você tem que fazer individualmente. Aí o filme, ele conta, né, se desenrola a partir do personagem principal, um homem da meia-idade, em que ele é abandonado pela esposa e é enviado ao hotel. E aí a gente vai acompanhar a jornada dele tanto no hotel quanto na floresta. O que me marca muito nesse filme é que o diretor ele traz uma forma assim esquisita de contar como a gente sofre a pressão para estar num relacionamento, como ser solteiro, ter um final sozinho é sinônimo de fracasso. E o que mais me chama a atenção é como ele brinca com como a gente se poda, a gente muda nossos hábitos para caber no relacionamento, para estar disponível para alguém e ser adepta a receber esse amor. Um exemplo disso, né, que é engraçado, que muitas pessoas nesse hotel têm características peculiares e uma mulher, ela comumente, frequentemente, o nariz dela sangra sem motivo nenhum. Aí um cara, um coadjuvante que está no filme, ele começa a ter o sangramento no nariz e eles usam essa característica em comum para iniciar um relacionamento. Mais pra frente na história, vocês descobrem que ele bate o nariz sempre na mesa ou em algum lugar onde ela não vê para ter o sangramento no nariz. Então, ele se força a ter uma característica a ser comum a ela para se sentir na obrigação de conseguir um relacionamento estável. Isso é um exemplo assim, do que o filme traz. Inclusive, a cena final é muito impactante. Não quero ver de novo. Trazendo mais um filme do Yorgos Lanthimos, ele tem um filme Dente Canino, de 2009, é um filme grego e foi indicado ao Oscar de melhor filme internacional. E esse filme, sim, é o clímax da bizarrice do diretor. Ele conta a história de uma família composta por um pai, uma mãe, um filho e duas filhas. Já são jovens adultos, assim, pode chamar de homem, duas mulheres. E o peculiar dessa família é que eles vivem uma extrema educação rigorosa. Pode-se dizer até uma ditadura. Os filhos, que já são jovens adultos, eles nunca saíram de casa. Então, tudo que eles conhecem é dentro da propriedade. E toda a explicação da realidade é dita da perspectiva dos pais. Em algumas situações, eles até contam algumas coisas que são mentiras. Por exemplo, os filhos não sabem o que é o gato ou um avião. Então, quando eles veem o avião passando por cima da casa, eles torcem para o avião cair para eles descobrirem o que é aquilo. E aí, a regra básica, né, que eles cresceram sobre essa regra, é que eles só podem sair de casa
quando o dente canino cair. E para sair de casa, eles só podem sair dirigindo o carro. Para você dirigir o carro, o outro dente canino tem que cair. Então você só pode sair da casa se os dois dentes caninos caírem. A única pessoa da família que sai de casa é o pai, porque ele vai trabalhar numa fábrica e ele vive educando os filhos dessa maneira. E aí cria uma série de confrontos, porque inevitavelmente os filhos vão, com o passar do tempo, ficando cada vez mais curiosos, mais querendo explorar o que há fora da casa. E o interessante, né, o que explica um pouco dessa bizarrice, é que, como eu disse, eles já são jovens adultos, e o pai contrata uma mulher que trabalha com ele na fábrica para ir frequentemente na casa para satisfazer os desejos sexuais do filho. Isso mostra o machismo, porque eles se comprometem a satisfazer os desejos sexuais do filho e as filhas são deixadas de lado e nem pensa nessa questão. A questão do perigo é que a mulher que é contratada para isso, ela é a ponte dos filhos com o mundo exterior. Então, eles exploram ela para descobrir o que há fora da casa. Então, criam um cenário, várias situações, que vai gerar uma discussão entre vocês. Eu lembro que eu assisti com meus irmãos e a todo momento, assim, a gente mexia no sofá porque era muito desconfortável. E o interessante é que o diretor não usa nenhuma ferramenta de terror, suspense ou sangue para causar impacto. A ideia em si já é muito assustadora e desconfortável, que é excelente um diretor fazer isso. Agora, partindo para o cinema francês, eu trago Azul é a Cor Mais Quente, de 2013. E esse filme é muito polêmico. Ele conta a história de Adele, uma jovem, que ainda na adolescência ela se descobre lésbica e a gente acompanha a jornada dela de autodescobrimento desde a adolescência até a fase adulta em que ela vai construindo um relacionamento com uma outra mulher cujo cabelo é tingido de azul. A grande questão do filme é que ele chamou muita atenção quando ele foi lançado e ele ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, inclusive foi compartilhado com as atrizes, só que hoje se percebe que o filme foi feito por um diretor heterossexual e ele só usa a história de Adele para contar uma visão fetichista entre a relação de intimidade entre duas mulheres. E isso é marcado que uma grande característica do filme são longas cenas de sexo e de nudez entre as atrizes, e com o passar do tempo a gente descobriu, por depoimento das atrizes, que elas foram submetidas a um trabalho muito abusivo, humilhante, e chegou a ser muito tóxico para elas e até hoje causou marcas de traumas. O diretor se justifica falando que é o método de trabalho dele e que elas sabiam disso, desse perfeccionismo, mas as cenas de sexo, por exemplo, que são muito longas e parecem super reais, e elas ficaram ficar mais de 10 horas gravando as cenas, nuas e na frente de muita gente e com muita dor. Um exemplo da cena de briga, que é muito impactante, que é que eu trouxe aí, elas estão num conflito, quase no final do filme, assim, e muitas vezes o diretor parava a cena, elas tiveram que gravar dezenas de vezes, e ele estimulava elas a serem agressivas uma com a outra. Inclusive, esse tapa que a Adele leva é real, e ela levou esse tapa várias vezes para gravar a cena, e no último take ela está até com o rosto mais avermelhado por conta disso. Infelizmente, o filme ele é adaptado de um novel francês, que é uma trilogia que a gente acompanha toda a vida de Adele, e era para ser uma trilogia o filme. E a gente perde a chance de descobrir, né, no cinema qual seria o fim de Adele, que é uma história super envolvente de descobrimento, mas que foi corrompida por essas atitudes um pouco mais polêmicas e que não vale a pena ser assistido. Eu trago o filme também Drunk, de 2021. É um filme dinamarquês que venceu o Oscar de melhor filme internacional com muita justiça. E ele conta a história de um grupo de professores de meia-idade do colégio. E eles já estão, assim, passando por uma crise de meia-idade, estão apáticos com a vida deles, não estão contentes com o cotidiano que eles levam, nem com a vida pessoal. Inclusive, o protagonista, que é o que está na capa, ele é professor de história. E ele sofre uma pressão dos alunos para ser demitido, porque ele simplesmente não tem interesse nenhum na carreira dele, não se importa se os alunos vão ser aprovados ou não no vestibular. Em caso, os filhos e a esposa não notam ele é realmente, assim, uma pessoa muito apática e infeliz. Aí até um dia que eles estão numa confraternização entre eles, e eles vão falar um pouco sobre uma teoria real, em que o pesquisador afirma que a gente
desde que a gente nasce, a gente sofre um desequilíbrio químico natural por conta da falta de álcool no sangue. Então, ele defende a ideia de que a gente deveria consumir uma certa quantidade diária de álcool para a gente arrumar esse desequilíbrio químico e, assim, consequentemente, a gente seria mais feliz e bem-sucedidos. Então, eles resolvem pôr em prática essa teoria e eles vão levar à risca mesmo, vão ver se vai dar certo. Eles anotam a quantidade de álcool que eles estão consumindo diariamente, anotam mudança de hábitos ou de humor que eles estão recebendo, e no primeiro momento a gente vê que esse consumo de álcool diário é benéfico, eles estão mudando a postura dele. Então eles pensam, se até esse momento, nessa quantidade estipulada de álcool pelo pesquisador está dando certo, se a gente aumentar a quantidade de álcool, aumenta os benefícios. E aí o filme se desenrola a partir disso. A grande sacada do filme é que ele não é moralista. Em nenhum momento ele está julgando os personagens. Ele não julga ninguém que consome álcool. É uma coisa cultural que praticamente todo mundo faz. Mas ele está mostrando dois lados da moeda. Ele vai falar assim, toda sua ação vai ter uma consequência. Só que a grande questão do filme é refletir por que esses homens, assim, já na meia-idade, estão apáticos. Por que a gente depende do álcool para se sentir mais feliz? Por que a gente sente essa pressão de consumir o álcool e achar que isso muda a nossa postura? Um fato curioso do filme, meio triste assim, que o diretor ele pediu a ajuda da filha dele para escrever o roteiro. A filha dele tinha 19 anos, eu acho, para entender a ideia que os jovens têm sobre o álcool. Então, ela ajudou ele a escrever o roteiro, já que os protagonistas trabalham numa escola, e ela também faria uma participação no filme como filha do protagonista. Mas no quarto dia de gravação do filme, ela sofreu um acidente de carro e o motorista que bateu nela estava alcoolizado. E a grande questão que ele falou que deu forças para ele continuar é justamente essa. Tudo acontece na nossa vida. Agora, o que nos motiva a continuar? O que faz a gente dar a volta por cima? Não necessariamente a volta por cima, mas ter a força para levantar e continuar o nosso trabalho, o nosso cotidiano. Ele, no seu discurso de vitória do Oscar, ele falou que ele acredita que a filha dele tinha alguma coisa a ver com aquele momento. Então, e o filme em si não é melancólico, não é triste. Eu acho que se fosse resumir o filme em uma palavra, seria êxtase. E a cena final do filme é um dos tops melhores finais que eu já assisti na minha vida. Agora, esse filme que não poderia faltar é do diretor Aronofsky, que chama Hacking para um Sonho, de 2001. E ele conta a história de um filho e de uma mãe, e o filho, ele é dependente químico, ele é viciado em cocaína e heroína, ele tem uma namorada e um melhor amigo, que ambos também são viciados em cocaína e heroína. E a gente acompanha o cotidiano deles para ver uma vida que não acontece, a vida de um viciado que tenta de tudo sustentar o seu vício. E a mãe dele, que é uma viúva monótona, que passa o dia assistindo televisão, acompanhando seu programa favorito, um belo dia, ela recebe uma ligação e ela foi convidada para participar do programa de televisão favorito dela. Então, é o momento que ela se sente mais viva e quer participar e quer mudar seu hábito por isso. Então, ela quer emagrecer para ela voltar a servir o vestido preferido dela, que foi o vestido que ela usou na formatura do filho. Aí ela tenta uma dieta, só que não dá muito certo. Tem uma cena com uma geladeira que é incrível. E aí ela procura um médico, muito duvidoso, aliás, e ele fornece pílulas para ela emagrecer. Com o passar do tempo, ela fica viciada nas pílulas também. O filme aqui é que o diretor, ele vem sem dó. Ele vem fazer uma degradação moral e física dos personagens. Ninguém aqui tem chance de redenção. Ninguém aqui vai, uma hora no filme, falar assim, tá, aprendi a lição, vou parar com isso. Todo mundo vai até o fundo do poço, tem uma hora que parece que o poço não tem fundo, que cada vez fica pior. Inclusive, o ato final do filme tem uma trilha sonora muito boa, começa uma música com um ritmo muito forte, inclusive, e as cenas vão acontecendo de acordo com esse ritmo da música. E vai mostrando o destino de cada personagem. Aí você vai ver a degradação, até que ponto a obsessão humana te leva. É um filme sem dó, que vai doer muito,
e traz uma atuação incrível da protagonista, que faz a mãe, é a Ellen, e ela injustamente perdeu o Oscar para um papel Água com Açúcar, da Julia Roberts. E é incrível. Inclusive, tem uma cena linda, meio MTV Vibes, que é do NIF, que o casal tá chapado, assim, tá falando sobre eles, e a namorada fala que ela nunca se sentiu como uma pessoa. E ela estar com o namorado faz ela se sentir como uma pessoa, e ela percebe como ela é bonita enquanto ela é uma pessoa. Então, traz como eles usam a droga, o seu vício, como uma válvula de escape da realidade deles. E, aliás, quem assiste Requiem para um Sonho, que é do diretor Aronofsky, que assiste seu último filme, que foi A Baleia, todo mundo vai perceber como ele ficou cafona ao longo dos últimos anos. E para fechar com chave de ouro, eu trago O Piano, de 1993, que é o filme da Jane Campion. Ela, quando ela deve ter terminado esse filme, tipo, finalizou a produção e estava pronto para lançar no cinema, ela deve ter pensado, essa é a marca da história que eu vou deixar. É a minha obra-prima. E realmente foi. Em 1993, ela lançou o filme dela, O Piano, passou pelo Festival de Cannes e ela foi a primeira mulher a vencer a Palma de Ouro, que é o prêmio máximo, e a primeira mulher a vencer o roteiro original no Oscar. E o filme conta a história de Ada, que é uma mulher britânica, que a característica principal dela é que ela é muda, e ela é comprada por um colonizador que está na Nova Zelândia, e ela deve ir para a Nova Zelândia com a filha pequena de 11 anos para casar com um novo marido. Aí o filme começa com ela abarcando numa praia na Nova Zelândia, junto com seus pertences, com a sua filha, com o seu bem mais precioso, que é o piano, que está no pôster, essa imagem linda, que a filha está sentada em cima do piano e ela sentada ali do lado, e esperando para sua nova vida. E aí, a grande questão, assim, vem com o descaso que tem com ela, né? A característica dela ser muda pode servir de uma simbologia para mostrar como ela estava completamente sem voz numa sociedade patriarcal e vítima de relacionamentos abusivos. Então, piora quando ela chega nessa cena, assim, e ela pede que levem o piano para casa dela e todo mundo se recusa, porque tem que carregar no braço, numa terra chuvosa, assim, com pura lama, e ninguém quer levar. E aí um colonizador, que é amigo do marido dela, compra esse piano. E ela fica desesperada, não aceita que o piano seja vendido, e ele faz um acordo com ela que ele ensine aula de piano para ele, que ele deixa ela tocar o piano quando ela quiser. Só que isso é só usado para ele forçar, de uma certa maneira, um relacionamento com ela, um caso extraconjugal. Mostra mais uma vez ela sendo vítima de um relacionamento abusivo. Mas o filme, em si, ele é um poema, ele é super poético. O olhar da atriz mostra como a Ada é uma das personagens mais misteriosas. A todo momento você quer saber o que a Ada está pensando e você não consegue descobrir. Em contrapartida, tem um dos melhores personagens infantis, que é a filha dela, que está aqui, que, como pode dizer, ela é uma peste, mas eu vejo ela como uma personificação da expressão da mãe. Tudo aquilo que a mãe é oprimida, contraída, a filha expressa de outra maneira, a filha expressa do jeito que ela quer. Ela não é uma criança, ela não está sujeita ainda ao que a sociedade espera. Enquanto a mãe toca o piano, ela dança livremente pela praia. E ela expressa de uma maneira muito boa que a mãe fala assim, se comunica por língua de sinais, e a única pessoa que entende no novo ambiente é a filha. Então a filha é a responsável por falar o que a mãe está falando, e ela expressa isso quando a mãe está com raiva, ela grita na hora de falar, ela é a responsável por expressar aquilo que a Ada está oprimida. Então, traz um desenrolar muito lindo da história, pode causar alguns conflitos, algumas discussões, mas o monólogo final do filme é o único momento que você vai ouvir os pensamentos da Ada, é impressionante. Inclusive, as atrizes venceram o Oscar, a Ada venceu a melhor atriz, e a Anna Paquin venceu o Oscar de melhor atriz coadjuvante, sendo ainda a segunda pessoa mais jovem a vencer um Oscar com apenas 11 anos. Então, essa obra-prima é uma experiência única, eu acho que todo mundo deveria assistir, e vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Essa foi o meu Sustenta Alp, espero que vocês tenham gostado e obrigado pela atenção.